Oi, meu nome é Kelly, eu sou aluna de medicina da UFMG, mais especificamente da disciplina de neuroanatomia, e eu, junto com os meus amigos Gabriel, Marco, Marcos, Paula e Vinícius, vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é essencial para conectar o cérebro, a medula espinhal com o resto do corpo. E para falar sobre ele, nós decidimos destacar a função, a estrutura e a importância clínica. Bom, mas o que é então o sistema nervoso periférico? Como o próprio nome já induz, ele é o conjunto de estruturas nervosas fora do sistema nervoso central. E ele é essencial, pois é ele quem estabelece a comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. E ele faz isso conectando o sistema nervoso central aos órgãos, músculos e pele. Quanto à estrutura, ele é formado por gânglios nervosos, terminações nervosas e 31 pares de nervos espinais. E diferente do sistema nervoso central, a bainha de mielina do sistema nervoso periférico é formado pelas células de Schwann. Falando um pouco sobre os elementos que constituem o sistema nervoso periférico, vamos trazer à tona o nervo. A estrutura do nervo inclui três elementos muito interessantes: o endoneuro, o perineuro e o epineuro. Conforme pode ser visto na imagem, o endoneuro, ele envolve as fibras nervosas individualmente. Já o perineuro, ele agrupa os feixes de fibras nervosas. E por último, essa camada mais externa, o epineuro, ele envolve todo o nervo. Falando ainda sobre os componentes do sistema nervoso periférico, a gente está observando nessa imagem a figura de um gânglio nervoso. O gânglio nervoso é constituído por grupos de corpos celulares neuronais localizados fora do sistema nervoso central. Os gânglios funcionam como uma espécie de estação de retransmissão de impulsos nervosos, fazendo com que eles sejam cruciais para o processamento de informações sensoriais e autonômicas. Para finalizar a parte dos componentes do sistema nervoso periférico, vamos falar sobre as terminações nervosas. Nós trouxemos aqui uma imagem com vários exemplos de terminação e elas são receptores distribuídos por todo o corpo e elas se localizam na extremidade dos nervos. As terminações nervosas são as responsáveis por captar estímulos sensoriais e por efetuar funções motoras. Então, o sistema nervoso periférico ele pode ser dividido funcionalmente em dois grandes componentes. A gente tem ali o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo, que também é chamado de sistema nervoso visceral. No caso, o sistema nervoso somático ele é responsável pela nossa interação com o ambiente externo, enquanto o sistema nervoso autônomo ele regula o funcionamento interno do corpo. Então, ele contribui basicamente para a homeostase. A gente entende que ambos são cruciais para a integração e equilíbrio das funções do organismo. O sistema nervoso somático, ou sistema de vida de relação, ele possui dois componentes principais, né? Uma parte eferente e uma parte eferente. No caso, a parte eferente, ela leva as informações dos receptores periféricos até os centros nervosos e aí ali permite com que o indivíduo possa perceber, né, notar o que está acontecendo no entorno dele. Já a parte eferente transmite os comandos dos centros nervosos para os músculos esqueléticos. Então, esse fluxo de informações resulta em movimentos conscientes e voluntários e na interação do indivíduo com o meio externo. Já o sistema nervoso autônomo ou visceral, ele é dividido em simpático e parasimpático e ambos desempenham papéis opostos aqui. No caso simpático, ele é ativado em situações de muito estresse, né, chamadas de situações de luta ou fuga, e aí ele aumenta a frequência cardíaca e ele redireciona também o fluxo sanguíneo para os músculos. Já o parasimpático, ele atua de maneira antagônica, né, de maneira oposta. Em situações de descanso ou de digestão, ele vai reduzir a frequência cardíaca e vai promover a restauração das energias. O que a gente pode perceber é que esses sistemas eles funcionam juntos, né? E essa atuação conjunta permite, né, com que o corpo restaure o equilíbrio e eles alternam de acordo com a necessidade do organismo.
Então, ainda falando, né, sobre o sistema nervoso autônomo, né, que é frequentemente chamado de sistema nervoso visceral, como a gente já falou algumas vezes aqui, a gente sabe que ele regula, né, as funções internas, né, como as atividades das vísceras. Ele vai incluir também, assim como no sistema nervoso somático, componentes aferentes e eferentes. A parte aferente, ela vai levar informações de vísceroreceptores ao sistema nervoso central, enquanto que a parte eferente, ela vai transmitir os comandos dos centros superiores para os órgãos viscerais, né? Como o coração, as glândulas e os músculos lisos, que são as outras vísceras. Bom, e como será que tudo isso acontece? Como nós sabemos, o nosso corpo tem uma linguagem bioquímica altamente específica e especializada no que tange à comunicação. E quando a gente fala de comunicação do sistema nervoso periférico autônomo, eu estou falando principalmente de neurotransmissão. E os neurotransmissores mais importantes, e aqui eu vou destacar a acetilcolina, que é o mais importante, e também vou falar de outros dois, que é a noradrenalina e a adrenalina. As estruturas relacionadas a esse processo de neurotransmissão focam principalmente nos neurônios pré-ganglionares, nos gânglios autonômicos, que pode ser simpático ou parasimpático, e nos neurônios pós-ganglionares. Dessa forma, perceba que os neurônios pré-ganglionares, eles estão antes do gânglio e eles estão conectados com o sistema nervoso central. Dessa forma, o corpo de neurônio, o soma, ele está no sistema nervoso central. E o lugar onde ele vai se conectar com o neurônio pós-ganglionar vai ser no gânglio. O gânglio ele funciona como uma estação de retransmissão da informação. E é nesse momento que, quando há retransmissão nesse centro que eu disse, que é o gânglio autonômico, o neurônio pós-ganglionar ele recebe a informação e ele efetua a sua ação naquele determinado órgão, que vai depender também do tipo de neurotransmissor e também do tipo de receptor que está nesse órgão. A acetilcolina, por exemplo, ela vai ativar receptores nicotínicos e receptores muscarínicos. Os receptores nicotínicos são os receptores ionotrópicos e os muscarínicos metabotrópicos. Os receptores ionotrópicos, eles têm uma ação mais rápida, porque a gente está falando aqui de um canal iônico. Já os metabotrópicos têm uma ação mais lenta, porque a gente está aqui envolvendo um mecanismo de ativação da proteína G, e por isso a ação também ela é mais duradoura. Essa tabela simplificada é capaz de ilustrar a diferença de ativação e a diferença também da atuação do neurotransmissor a depender do receptor. Percebam que a acetilcolina ela vai atuar tanto no sistema nervoso simpático, a nível pré-ganglionar, quanto no sistema nervoso parasimpático. Nós temos uma diferença a nível pós-ganglionar, que no sistema nervoso simpático nós vamos ter ali a atuação da noradrenalina ao invés da atuação da acetilcolina que acontece no sistema nervoso parasimpático. Percebam também como que o receptor no órgão-alvo, ele muda, ao passo que ali no receptor, nos gânglios, a gente tem um receptor nicotínico, né? Como eu disse, é um receptor ionotrópico. Eu montei aqui um esqueminha que mostra como que são os receptores adrenérgicos, por exemplo. Percebam que em cada órgão eu tenho um tipo específico de receptor. Logo, a atuação do neurotransmissor, mesmo ele sendo o mesmo neurotransmissor, ele pode ser diferente a depender do receptor de cada órgão. Para fazer uma exemplificação e deixar isso um pouco mais didático, imagina que nesse momento você acabou de cair num mar cheio de tubarões. O que acontece é a ativação do seu sistema nervoso simpático, onde há a liberação a nível pré-ganglionar da acetilcolina e pós-ganglionar da noradrenalina. Isso vai te fazer uma ativação de lutofuga, que vai te dar um pouco de taquicardia, sudorese, vai ter uma ativação sistêmica em vários receptores do organismo. Já, se a gente estivesse falando de sistema nervoso parasimpático, imagine que você acabou de se alimentar e aí inicia-se o seu processo de digestão. Isso é uma atividade parasimpática. A gente está falando aqui então da atuação pré-ganglionar de acetilcolina, mas pós-ganglionar de acetilcolina também. E o receptor relacionado a isso no órgão-alvo, no órgão que a gente quer enviar esse neurotransmissor,
é o nosso sistema digestório, que está muito mais relacionado aos receptores muscarínicos. Então, ter um entendimento disso é muito importante na nossa prática clínica, principalmente na hora que a gente vai fazer alguma medicação e alguma modulação. Então, quando a gente faz alguma modulação de neurotransmissor, nós estamos fazendo uma modulação do sistema nervoso periférico. O conhecimento disso é extremamente essencial para que a clínica ela possa ser feita da melhor maneira possível, inclusive entendendo qual que é a reação sistêmica do medicamento em cada receptor, fará com que a gente saiba para quem indicar e para quem contraindicar. Então é nesse sentido que a neuroanatomia ela vai também contribuir. Muito obrigado pela sua atenção.